E aí, galera assustada? Senhora Morte vem trazendo para vocês um vídeo com bastante aventura sobrenatural. Hoje eu vou falar sobre os 7 piratas mais aterrorizantes dos 7 mares. O termo pirata foi utilizado pela primeira vez por Homero na Grécia Antiga em sua obra Odisseia, e designa todos aqueles que por conta própria pilhavam os navios e cidades costeiras, capturando tudo que tivesse valor, inclusive pessoas. Era comum os piratas capturarem passageiros importantes e ricos que estivessem a bordo dos navios, fazendo-os reféns para extorquir resgate. Normalmente, os reféns pobres eram vendidos como escravos. Já os corsários, também chamados de corsos, eram piratas autorizados por um governo, através da carta de marca ou carta de corso, a pilhar navios de outra nação. Os corsos eram utilizados pelos governos, sobretudo para enfraquecer as nações inimigas e perturbar as suas rotas marítimas. E os bucaneiros eram piratas que durante os séculos XVI e XVII pilhavam principalmente o comércio espanhol com as suas colônias americanas. E no século XVII foi usado para denominar os piratas e corsários que tinham formado suas fortalezas nas Índias Ocidentais, ou seja, na América. Senhora Morte convida você a içar velas e seguir a rota de terror dos 7 piratas mais aterrorizantes dos 7 mares. Na 7ª posição, Irmãos Barbosa. Gazir, Araúr e Zaquir ficaram conhecidos durante o século XVI como os Irmãos Barba Ruiva, pelo simples motivo de possuírem cabelos e barbas vermelhos. Naturais da ilha grega de Lesbos, eles iniciaram na vida criminosa, saqueando embarcações no mar Mediterrâneo, tendo quase sempre como alvo os navios do sultão Selim. Esse sultão, cansado de ser roubado pelos irmãos, acabou dando a cidade de Argel, que era sua, aos Barba-Ruivas em troca de uma trégua. Tempos depois, Zaquir e Araú morreram e Gazir acabou desistindo da vida de pirata. Mas devido à fama de bom comandante que possuía, os turcos lhe concederam o título de governador da Argélia. E anos depois, ele se tornou capitão da armada otomana e passou de pirata a herói. No 6º lugar, Bartolomeu Robert. Apelidado de Black Bart, ou Invencível, esse pirata galês foi considerado o mais bem-sucedido pirata da época dourada da pirataria, por ter saqueado e afundado cerca de 470 navios ao longo de sua carreira. Ele tem uma história bastante interessante. Contam que quando Bartolomeu era criança, sonhou com um homem vestido de pirata, pedindo para ele mudar seu nome de batismo, que era John Robert, para Bartolomeu Robert. E desde muito jovem sempre foi ligado ao mar. Em 1719, ao completar 37 anos, ele ingressou na pirataria. Ele era tido por muitos como um pirata violento, sombrio e muito ágil, pois é atribuído a ele a pilhagem de centenas de navios. Bart também foi responsável pela criação do Código de Ética Pirata, que nada mais era do que uma forma de organizar as práticas piratas, inclusive determinando o uso da temida bandeira negra com a caveira e as 2 espadas cruzadas para identificá-los. Bartolomeu Robert, ao contrário da maioria dos piratas, odiava rum e sempre que podia saboreava uma xícara de chá. Tinha fama de ser muito severo com a sua tripulação, não permitindo que os seus marinheiros dormissem demasiado, obrigando-os a seguir à risca as regras a bordo, as quais incluíam o bom tratamento das mulheres, regras de boa educação, serviços religiosos ao domingo e a proibição do consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
Morreu relativamente jovem, com apenas 40 anos, no dia 10 de fevereiro de 1722, vítima de um tiro de canhão. E com a sua morte, encerrou-se o período áureo da pirataria nas Américas. Na quinta posição, Caligo Jack. Ele foi um capitão pirata inglês que viveu durante o século XVIII. Seu nome verdadeiro era John Hackenham e seu apelido surgiu devido às roupas coloridas feitas de calicô que ele sempre vestia. Cálico foi o criador da famosa e temida Bandeira dos Piratas. Ele também foi o primeiro capitão pirata que aceitou mulheres em sua tripulação, que ficaram conhecidas na história da pirataria. Eram Anne Bonny e Mary Hild. Calico Jack se apaixonou por Anne Bonny, que na época era casada. O pirata ficou tão louco de amor que tentou negociar com o marido de Anne toda a sua riqueza oferida com pilhagens para ele largar a esposa. Mas o homem não aceitou e ainda denunciou Anne para o governador de New Providence, nas Bahamas, que mandou açoitá-la por adultério. Mas antes que o castigo fosse aplicado, Jack e Anne reuniram sua tripulação, roubaram o veleiro e fugiram para uma vida de pilhagem pelos 7 mares. Receosos que a tripulação se recusasse a navegar ao lado de uma mulher, decidiram vestir Anne como homem, dando a ela o nome de Adam Bonny. Ela se tornou um membro respeitado da tripulação e lutou ao lado de seus companheiros em numerosos ataques bem-sucedidos. Mas em outubro de 1720, seus crimes tiveram fim. Eles foram capturados pelo capitão Barney, que surpreendeu Hackenham e sua tripulação no barco Revenge, quando estavam todos bêbados e desmaiados. Apenas Anne e Mary lutaram. Levados a julgamento, Caligo Jack e toda a sua tripulação foram sentenciados à forca e mortos em 17 de novembro de 1720. Depois de enforcado, o corpo de Jack Hackenham ficou exposto em uma gaiola de ferro, pendurada na entrada do porto de Kingston, para que seu corpo em decomposição servisse de advertência para outros piratas. Apenas Anne Bonny e Mary Hild escaparam temporariamente da execução, pois estavam grávidas. Mary morreu depois na prisão após o parto e Anne Bonny desapareceu. Acredita-se que o pai dela, por ser rico, acabou pagando uma grande quantia por sua liberdade. No quarto lugar, William Kidd, mais conhecido como Capitão Kidd, era um corsário escocês que atuava na Inglaterra e que passou a trabalhar para os ingleses na tentativa de controlar a pirataria francesa na região de Madagascar. De tanto combater piratas, acabou se transformando num deles e passou a atacar os navios de seus contratantes ingleses, o que lhe rendeu uma fortuna incalculável, passando dessa forma a ser caçado pela armada inglesa, que oferecia por sua cabeça muitas moedas de ouro. Devido a essa perseguição e com receio de ter seus bens confiscados, William enterrou seu tesouro em vários lugares diferentes, pois pensou da seguinte forma: se for capturado, vão me querer vivo para confessar onde estão todas as minhas riquezas. Porém, quando foi preso, viu que seu plano deu errado, pois Kidd foi quase imediatamente condenado e enforcado. Um fato curioso é que no momento do enforcamento, a corda rompeu e ele continuou vivo. Foi apenas na segunda tentativa que Kidd morreu. O seu corpo foi mergulhado em alcatrão e pendurado à beira do rio Tâmisa, como advertência aos piratas. Outro fato curioso é que antes de morrer, Kidd gritava e debochava dos presentes, dizendo que ninguém acharia os seus tesouros. E de fato, até hoje seus bens não foram descobertos. Existem muitas especulações dos prováveis lugares onde se encontra o tesouro do Capitão Kidd, e um deles é numa caverna em Fernando de Noronha, que leva seu nome.
mas é bem possível que a maior parte de seus bens estejam enterrados na costa de Madagascar, já que alguns anos atrás foi descoberta uma barra de prata de 50 quilos nos escombros de um de seus navios. Na terceira posição, Francis Drake. Foi um capitão inglês, vice-almirante do Reino da Inglaterra e considerado como um dos corsários mais famosos que durante o século XVI singrava as águas caribenhas. Seu legado começou em 1558, quando, graças às suas habilidades marítimas, passou a trabalhar para a coroa. Em 1577, ele capturou um navio mercante português e, mantendo refém o capitão que conhecia bem as áreas próximas ao Brasil e o Estreito de Magalhães, o ajudou a navegar naquela região, tendo sido por isso considerado como o primeiro capitão inglês a circunnavegar o mundo. Drake era enviado pela rainha para que pudesse fazer alianças, criar novas rotas, explorar e trazer dinheiro para os cofres reais. Inclusive, para alguns historiadores, Drake seria filho bastardo de Isabel I de Inglaterra, que em 1581 o condecorou cavaleiro. Em virtude das suas lendárias façanhas contra navios e possessões espanholas, tornou-se um herói para os ingleses, mas um pirata para os espanhóis, a quem eles apelidaram de El Drake. Pois em 1588, liderando a armada inglesa na defesa ao ataque da invencível armada espanhola, capturou e afundou 5 navios de uma só vez. Morreu a bordo do Defiance na madrugada do dia 28 de janeiro de 1596, aos 55 anos, vítima de desinteria. Seu corpo foi sepultado no mar com honras militares. E contam que ele foi lançado ao mar trajando uma armadura de ouro de 18 quilates com sua espada também de ouro. Na segunda posição, Barba Negra. Chamado de Edward Teach, não se sabe se esse era o seu nome verdadeiro, pois os piratas possuíam o hábito de utilizar sobrenomes fictícios para evitar que o verdadeiro nome de sua família se envolvesse na pirataria para não desonrá-lo. E isso faz com que seja pouco provável que Teach seja seu sobrenome verdadeiro. Mas sabe-se que ele ficou conhecido como Barba Negra, pois possuía uma enorme barba negra e espessa que chegava até sua cintura. Alguns anos mais tarde, devido sua má reputação, seu apelido ganhou um complemento, o Demônio do Caribe. Ele foi um pirata inglês e que, de acordo com especulações, teria nascido em uma família rica de militares ingleses. Como sempre foi aventureiro, ao completar 30 anos, decidiu abandonar tudo e tornar-se pirata. E em pouco tempo, conquistou a fama de ser o pirata mais violento de todos. Sua fama de maligno deve-se, além de suas crueldades, ao jeito sombrio de se vestir. Entre 1716 e 1718, Barba Negra aterrorizou os 7 mares. Durante esse período, ele teve 2 navios roubados, o Vingança da Rainha Ana, que possuía 40 ganhões, e o Aventura, onde ele, em 1718, foi capturado e morto pela marinha, e posteriormente decapitado. Seu corpo foi jogado ao mar e sua cabeça pendurada no mastro principal do navio do tenente Maynard para servir de exemplo a outros piratas. Contam que Barba Negra lutou muito antes de ser morto, e com a intenção de fazer valer a superstição de que era um ser diabólico e amedrontar os soldados reais nessa última batalha, amarrou pavios na barba e tocou fogo. Então, no escuro, ele parecia um demônio saído do inferno. Outra lenda é de que Edward deixou um grande tesouro enterrado nas ilhas do Caribe. Tesouro esse que até hoje é procurado por caçadores de relíquias. Mas parece que isso de fato é mito, uma vez que quase não há evidências da existência de tais tesouros.
Os registros disponíveis sobre o tema não incluem o enterro de tesouros como sendo uma prática comum, exceto na imaginação dos escritores de narrativas ficcionais como A Ilha do Tesouro. O único tesouro até agora recuperado do Barba Negra estava no porão de seu navio, o Vingança da Rainha Ana, que naufragou em 1718. Mas, ao contrário do que se especula, foram encontrados mais objetos de valor histórico e não monetário. São mais de 15.000 objetos que foram encontrados, recuperados e conservados, alguns dos quais estão presentes em museus marítimos da Carolina do Norte, um dos locais de maior atuação do pirata. Contam também que, de acordo com o relato dos soldados, assim que ele foi morto, eles viram uma sombra preta que deu 3 voltas no navio e depois desapareceu em meio a um vento gelado. Vários contos supersticiosos afirmam da existência do fantasma de Barba Negra. Luzes inexplicáveis no mar são muitas vezes referidas como luzes de Tite, e alguns afirmam que o famoso pirata vive à procura de sua cabeça na vida após a morte. Por medo de seus amigos e do diabo, ninguém pode reconhecê-lo. Um conto afirma que o crânio de Tite foi usado como base para um cálice de prata. E na primeira posição, François Lenoix. Também conhecido como o Filho do Demônio, foi um pirata francês que atuou no Caribe nos anos de 1660 e ficou famoso pelo sadismo e pela prática de tortura que aplicava em suas vítimas. Sempre que capturava o inimigo, costumava tirar com seu punhal a língua ou o coração do infeliz e comê-lo cru, coletando o sangue num cálice, onde ele saboreava como se fosse o mais fino vinho. Todo esse ódio, sobretudo pelos espanhóis, era justificado por ele, por ter sido recrutado como trabalhador escravo no cultivo de cana-de-açúcar e tabaco quando chegou ao Caribe em 1650. Anos depois, ele conseguiu fugir e entrou como marujo para a tripulação de um navio bucaneiro. E com os anos foi se destacando até conseguir tornar-se um pirata. Em 1667 veio a sua consagração, após ter invadido a cidade de Maracaibo, na Venezuela. Lenoix aproximou-se pelo lado indefeso terrestre e a tomou. Ele então saqueou a cidade, mas descobriu que a maioria dos moradores haviam fugido com seus bens. Algum tempo depois, ele localizou os moradores e, sob tortura, obrigou-os a entregarem seus pertences. Por 2 meses seguidos, Lenoix e seus marujos estupraram, saquearam e eventualmente queimaram Maracaibo antes de se mudar para o sul, até Santo Antônio de Gibraltar, na margem sul do lago de Maracaibo. Lenoix foi um perito torturador e suas técnicas incluíam cortar porções de carne da vítima com uma espada, queimando-os vivos, ou amarrar e torcer uma corda ao redor da cabeça da vítima até que seus olhos saltassem. Por toda essa feracidade, ele foi denominado como a desgraça dos espanhóis. Mas a retribuição por sua crueldade chegou em 1668, quando seu navio encalhou em um banco de areia na costa de Darién, província do Panamá. Sem poder sair do navio, Lenoix foi capturado pela tribo Cuna e devorado vivo junto com a sua tripulação.